Querida igreja, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que essa palavra do nosso Deus possa aumentar, fortalecer a nossa fé e que realmente a gente possa viver com paz e alegria e que realmente nós não estamos sozinhos, jamais ficaremos sozinhos, porque Deus está e permanece conosco, agora e sempre. Amém. Tem dias que nós olhamos para o céu e nós não encontramos aquele céu azul. Nós encontramos nuvens carregadas. Frequentemente, em nosso dia a dia, quem sabe nós também nos sentimos como nós se estivéssemos diante de uma grande pedra, de uma pedra pesada demais para ser removida. Pode ser uma enfermidade, um luto, um conflito familiar, uma crise espiritual, quem sabe um problema que parece não ter solução. Há muitas profundezas que trazem medo, que trazem incerteza para a nossa vida. Uma crise de ansiedade, aquela culpa que insiste em voltar. O casamento por um fio, o filho que está distante, ou quem sabe uma notícia inesperada que nos deixa sem chão. Em todos esses momentos nós nos unimos ao salmista que disse: das profundezas clamo a ti, Senhor. Este é o clamor de quem já percebeu que não consegue controlar a própria vida, que não consegue controlar o tempo, que não tem controle nem poder sobre a morte. E é exatamente nesse lugar das lágrimas que o Evangelho de João nos leva. É exatamente nesse lugar de tristeza, de angústia, que Jesus ele entra como aquele que vem, ele vem ao nosso encontro. E Jesus vem e chora e traz vida para nós. A dor era profunda, pois quem já perdeu uma pessoa querida, uma pessoa amada, sabe a dor que é se despedir dessa pessoa. O texto do Evangelho que nós ouvimos começa na casa de uma família, e essa família era muito amiga de Jesus. O irmão querido, Lázaro, está doente. As irmãs então mandam o recado a Jesus, e nós então, quem sabe, logo pensamos que Jesus, ao receber o recado, pronto, Jesus sairá correndo. Mas o texto nos mostra algo estranho. Jesus ele demora ainda. Ele não chega no ritmo das expectativas. Ele não chega, quem sabe, no nosso tempo, mas no tempo dele. Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora. E quando Jesus então chega, Lázaro já está morto. E Marta diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meus queridos, reparemos que essa frase, ela tem fé, mas ela também tem uma mistura de dor com confiança em Deus. Quantas vezes, quem sabe, nós também oramos com esse ser: se Deus estivesse aqui, se Deus tivesse feito isso, se Deus tivesse pedido. Geralmente, esse ser expõe algo sobre nós. Queremos um Deus no nosso relógio, no nosso tempo. Nós queremos um Deus que funcione como um botão de emergência. Apertamos o botão de emergência e pronto, se resolve. E quando esse botão de emergência não funciona do jeito que nós imaginamos, como nós queremos, o coração
acusa. Acusa a Deus. E também acusa a si mesmo. Será que eu fiz algo de errado? Será que eu pequei demais? Será que eu não tenho ou não tive fé suficiente para Deus me ajudar? Meus queridos, é justamente nesses momentos também, quando tudo parece ser sem sentido, que a palavra de Jesus ressoa. E ele diz: eu não disse a você que, se crer, você verá a glória de Deus. O luto estava presente naquela família. A tristeza tomava conta do coração daqueles que amavam Lázaro. E nós vemos que Lázaro, ele já estava morto havia 4 dias. Este detalhe de 4 dias morto não é insignificante, pois para os judeus daquela época, após 4 dias não haveria qualquer possibilidade de reversão da morte. E para nós também. O corpo já estava em decomposição e a morte já era considerada então completamente definitiva. Não teria mais volta. O corpo já cheirava mal. Humanamente falando, não havia mais esperança. Será que poderia haver esperança para uma pessoa que havia morrido 4 dias? Meus queridos, quantas vezes, quem sabe, também nós olhamos para certas situações dentro da nossa vida e nós concluímos que não há mais esperança. Olhamos então para certas pessoas, determinadas pessoas, e com um certo preconceito julgamos: esse aí é um caso perdido, esse aí não tem mais volta. Às vezes nós até dizemos: para esse tipo de pessoa, só Jesus na causa. E ainda bem que Jesus é a causa, e Jesus está na causa. Meus queridos, todos são alvos da graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós somos alvos do amor e da transformação de Deus. Quem sabe nós olhamos para a situação, olhamos para aquela pessoa e pensamos: não vale a pena ficar se preocupando. Deixe para lá, para que se preocupar? Quando Jesus chega então à aldeia de Betânia, a Marta vai ao encontro de Jesus. A Marta, ela confiava em Jesus. Ela sabia que Jesus tinha poder para curar enfermos e realizar milagres. Mas naquele momento, diante da morte, diante de perder uma pessoa especial, o seu coração estava tomado pela dor. E uma cena então que nos mostra algo muito verdadeiro sobre também a experiência humana. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vai se deparar, ou vamos nos deparar com situações que parecem não ter solução. Há momentos em que nós nos sentimos fracos, nós perdemos o chão diante de uma realidade que aos nossos olhos não pode ser mudada. E aí nós somos lembrados que o sofrimento, a dor fazem parte da nossa vida, fazem parte desse mundo. E a Bíblia explica a razão disso. Desde a queda, o pecado entrou na criação e trouxe consigo consequências, e consequências duras, dolorosas. E entre essas consequências está o sofrimento e a morte. E o apóstolo Paulo então expressa essa verdade com clareza quando ele escreve em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Isso significa que a morte não faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Deus não criou nós para morrermos. A morte é consequência. Por isso é que nós sentimos. Quem sabe nós dizemos: eu estou preparado
para ter comunhão com Ele. No entanto, o pecado rompeu essa comunhão e trouxe sofrimento, trouxe fragilidade, trouxe a morte para a experiência humana. E então, diante dessa realidade, nós percebemos o quanto nós somos limitados. Por mais que a ciência avance e está avançando, por mais que a medicina se desenvolva, a morte continua sendo uma realidade inevitável. A medicina pode até medicar, adiar alguns problemas, mas não pode eliminar completamente o sofrimento nem vencer a morte por as suas próprias forças. Nós vemos que Jesus ele chama Marta, e Jesus chama Marta para ela olhar além daquilo que os olhos dela estavam vendo naquele momento. Para Marta, a realidade era bastante dura. Ela tinha perdido o irmão. O seu irmão estava morto. O túmulo estava fechado. Ou seja, não havia mais volta. A pedra havia sido colocada diante da entrada da sepultura. Tudo parecia definitivo. E agora? Mas Jesus está prestes a mostrar que a realidade de Deus é maior do que aquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Por isso, ao dizer, se você crer, Jesus está destacando algo fundamental na vida com Deus, que é a fé. Muitas vezes, quem sabe, nós queremos ver primeiro para depois crer. Nós somos soberbos. Nós queremos tocar. Nós queremos colocar as mãos. Eu quero colocar a mão. Depois eu vou acreditar. Eu vou crer. Nós gostamos de ter provas claras, sinais visíveis e respostas imediatas antes de confiar e entregar para Deus. Porém, o caminho da fé é diferente, meus queridos. Deus nos chama a confiar, mesmo quando ainda nós não vemos o resultado. Por isso que a fé não é simplesmente um sentimento religioso, muito menos uma atitude otimista diante da vida. A fé é a confiança total nas promessas de Deus reveladas em Sua palavra. A fé ela não nasce da força humana nem da capacidade intelectual. A fé não nasce com mágica. A fé ela é criada e fortalecida pelo próprio Deus por meio do Evangelho. Por isso que nós lemos lá em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso significa que Deus ele cria, ele fortalece a fé no coração humano por meio da proclamação de Sua palavra. E aqui fica uma pergunta para a nossa reflexão: como é que eu vou crer se eu não ouço a palavra de Deus? Como é que as pessoas lá fora vão crer se elas não ouvem a palavra de Deus? Quando Jesus chama Marta a crer, Ele está convidando a confiar e a descansar nele. Jesus quer que a Marta entenda que a sua palavra tem poder para transformar aquilo que parece impossível. Depois então daquela conversa, Jesus ele pede algo que parece extraordinário. Ele pede para que removam a pedra do túmulo. Pense, tenta imaginar a reação de Marta, Maria. Elas reagem com certa perturbação. Como assim? A Marta lembra a Jesus que o corpo já estava ali há 4 dias e que provavelmente já estava cheirando mal, cheiro de decomposição. Humanamente, então, aquela situação parecia ser completamente irreversível. Mas mesmo assim, aquela pedra é removida. Então Jesus levanta os olhos ao céu, ele ora ao Pai, e em seguida
seguida ele clama em alta voz e diz: Lázaro, venha para fora. E nesse momento acontece algo extraordinário. Lázaro sai do túmulo. Aquele que estava morto há 4 dias volta à vida. Esse milagre, meus queridos, revela a glória de Deus. A palavra de Jesus demonstra então a autoridade e poder sobre a morte. Aquilo que parecia ser impossível se torna uma realidade pelo poder de Jesus Cristo. Mas esse acontecimento não deve ser entendido apenas como um milagre isolado. O Evangelho de João apresenta os milagres de Jesus como sinais, e eles apontam para algo muito maior. Eles revelam que Jesus, quem é Jesus? Qual é a sua missão? A ressurreição de Lázaro então aponta para uma verdade central da nossa fé, que Jesus tem poder sobre a morte. Pouco antes de Jesus disse, pouco antes de fazer esse milagre, ele mesmo havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus queridos, essas palavras revelam algo profundo sobre a identidade de Cristo. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ele é o Salvador, ele é o Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para vencer o pecado, derrotar a morte e trazer vida eterna para todos aqueles que creem. Algum tempo depois desse episódio em Betânia, Jesus seria preso, julgado, condenado à morte. Ele seria crucificado numa cruz romana. Naquele momento poderia parecer que a morte então havia vencido de novo. Mas a gente vê que a história não termina na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que a ressurreição de Jesus é o centro da fé. Ela mostra que o pecado foi vencido, que a morte foi derrotada e que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um sinal dessa vitória maior. Lázaro, ele voltou à vida, mas um dia ele morreria novamente. Já a ressurreição de Jesus é definitiva. Ele venceu a morte de forma plena e perfeita. Por causa da ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança que vai além dessa vida. É uma esperança viva. Mesmo quando nós enfrentamos o sofrimento e a morte, nós sabemos que essa realidade, que essas realidades não têm a palavra final. A promessa de Deus é que todos aqueles que pertencem a Ele participarão da ressurreição final. No último dia, Deus levantará os mortos e dará vida eterna aos que creem em seu Filho. Essa esperança, uma esperança viva em Jesus, ela transforma a maneira como nós vamos enfrentar as dificuldades, os problemas, as dores, os dissabores dessa vida. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, apesar da dor, nós vamos sim chorar. Jesus chorou, mas nós vamos chorar não como quem não tem esperança, nós vamos chorar como quem tem esperança. Por isso, ao enfrentarmos dores e perdas, nós vamos caminhar, mas vamos caminhar com esperança. Por isso, quando Jesus diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Ele não está prometendo que nós nunca enfrentaremos sofrimentos. Ele está nos lembrando que Deus continua agindo, mesmo quando nós não percebemos. Deus continua no controle, Deus não perdeu o controle. E a glória de Deus, o poder de Deus se manifesta de muitas maneiras. Ela se manifesta quando o Evangelho é pregado e as pessoas são alcançadas pela graça de Deus. Ela se manifesta
Ela se manifesta quando corações são abertos e transformados pela ação do Espírito Santo. Meus queridos, muitas vezes a glória de Deus se revela de forma silenciosa, na fé que sustenta a pessoa em meio às dificuldades, no consolo que Deus oferece nos momentos de dor, na esperança que permanece viva mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas desse mundo. Pela fé que nós somos ensinados então a olhar além daquilo que nós estamos vendo no presente momento. Ela nos lembra que Deus está conduzindo a história para um fim glorioso. Um dia Cristo voltará. Quando Jesus voltar, toda lágrima será enxugada, pois não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então, enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a viver pela fé, a confiar, a entregar a nossa vida às mãos de Deus. Confiamos nas promessas de Deus, pois assim como Marta, nós também fomos chamados a confiar em Jesus. Diante do túmulo do seu irmão, que parecia não ter mais volta, nós também somos chamados a confiar e a entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, ao meio das situações difíceis e adversas dessa vida. Talvez hoje alguém aqui esteja enfrentando uma situação que parece ser sem solução. Talvez exista uma dor profunda no coração. Quem sabe uma luta que parece impossível de se vencer. Mas é nessas horas que as palavras de Jesus também continuam ressoando. Se você crer, verá a glória de Deus. Essa promessa, meus queridos, não significa que sempre veremos milagres imediatos, mas significa que Deus está presente, que Deus continua agindo, continua conduzindo a nossa história de acordo com o seu propósito. Acima de tudo, significa que a morte não tem a palavra final. Por causa de Cristo, nós recebemos perdão, reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna. Aquele que venceu a morte continua sendo o Senhor e doador da vida. Por isso mesmo em meio às dificuldades, dos problemas, da dor, do sofrimento, nós podemos confiar e se entregar a Ele. Nós podemos então olhar para o futuro com esperança, pois podemos viver sabendo que a glória de Deus será revelada plenamente no dia em que Cristo voltar. A morte parece um fim, o túmulo parece um ponto final, mas em Cristo o túmulo não é o fim da história. A cruz e a ressurreição mudaram tudo. Para aqueles que creem em Jesus, o pecado foi perdoado, a morte foi vencida, a vida eterna está garantida. Por isso é que nós podemos afirmar com confiança: a morte não é o fim, a morte é o começo de uma vida que nunca termina. Um dia, quem sabe, o luto vai bater na nossa porta. Uma hora ou outra isso vai acontecer. E mesmo assim, nós vamos chorar. E podemos chorar. Nós vamos sentir. Nós somos humanos. Só que nós vamos chorar e não vamos ficar entregues ao desespero. Por quê? Porque Jesus não está longe. Jesus ele foi até Betânia. Jesus ele foi ao túmulo. Ele chorou. Ele ordenou a vida. Portanto, enquanto nós vivemos a quaresma, nós ainda carregamos cinzas no coração.
pecados, as fraquezas, perdas e quem sabe muitos medos. Mas nós carregamos também uma promessa que não morre. E quando chegar o dia em que os nossos olhos se fecharem nessa terra, eles se abrirão diante da glória de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel e cumpre com as suas promessas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz também: eu não disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus?